Olá! Quando o visigodo Alarico saqueou Roma 66 anos antes da queda de seu último imperador, Rômulus Augustus, nome composto ironicamente pelos do primeiro imperador e do fundador de Roma, São Jerônimo lamentou a extinção da luz mais resplandecente de toda a terra, quando o império perdeu sua cabeça e o mundo pereceu em uma cidade. Um século antes, Lactâncio afirmava que o mundo pode acabar rápido, mas não há nada a temer enquanto a cidade de Roma permanecer intacta. Desde então, as invasões bárbaras viraram o arquétipo da brutalização da vida civilizada, o declínio e queda do império na fórmula proverbial de Gibbon. Porém, como ele descreveu, o império só caiu 1000 anos depois em Constantinopla. Das letras e letrados resgatados de lá, a Itália concebeu o Renascimento, dando à luz a modernidade, onde o espírito de Roma inspiraria desde as artes clássicas às políticas republicanas, e hoje, como sempre, multidões de católicos são lideradas urbi et orbi pelo bispo da Cidade Eterna. Para os iluministas, inebriados de classicismo, a sua queda foi um mergulho na Idade das Trevas. Mas não seria a Idade Média uma idade de luz? A engenhosidade arquitetônica de suas catedrais góticas é mais fulgurante que qualquer maquinação romana para copiar os gregos. Seus cavaleiros se bateriam aos maiores centuriões, seus escolásticos inventaram a universidade, seus poetas o romance, e do menor deles surgiu talvez o mais são dos santos, Francisco. O Sacro Império Romano Germânico, gestado numa noite de Natal pelo Papa na Basílica de São Pedro com a coroação do rei franco Carlos Magno, imperou 1000 anos até ser esmagado sob a bota do imperador francês Napoleão. As letras latinas são belas, bárbaras, mas sua língua morta só frutifica barbarizada em pedaços nas nossas línguas românicas. Não é à República Romana que a Inglaterra tributa seu parlamentarismo democrático e sua monarquia constitucional, mas às ligas tribais de celtas, anglos, saxões, bretões, normandos. A consciência e a arte germânicas são povoadas dessas bestas loiras que Nietzsche amava. Thor, Siegfried, Arthur, Parsifal, Tristão, Isolda. Para Hegel, esse povo consumava a apoteose do espírito divino, inaugurando o império da verdade e da liberdade para o universo. As igrejas protestantes, as nações e estados europeus, nosso novo mundo americano, além dos eslavos, a Rússia, sua revolução, sua literatura, sua religião ortodoxa herdada do Império Romano dos gregos em Bizâncio, junto com o mito messiânico da Terceira Roma, nada existiria como conhecemos não fossem os bárbaros. Nem só legiões de Conans, vândalos e valquírias, nem cosmopolitas nórdicos, eram muitas vezes tribos civilizadas fugindo de tribos bestiais, ora abatendo Roma, ora se abrigando nela, ora combatendo seus invasores. O que conquistaram, afinal? A morte de uma esplêndida civilização carcomida, sua ressurreição pela barbárie, e o que revelam em nosso tempo de invasões verticais dos bárbaros e tribos globais e rebeliões das massas de imigrantes e refugiados, como foram, aliás, os pais de Roma, bastardos selvagens como Rômulo e Remo e hordas asiáticas como os troianos de Enéas, o Piedoso. Para responder a essas e outras questões sobre as invasões bárbaras, convidamos Adrien Bayard, doutor em História Medieval pela Universidade de Sorbonne, em Paris, Marcelo Cândido, professor de História Medieval na Universidade de São Paulo, e Renato Viana Boy, professor de História Antiga e Medieval na Universidade Federal da Fronteira do Sul. Marcelo, você pode nos introduzir a chamada crise do século III em Roma? A gente puder entender quais são as repercussões disso para Roma e já nas suas relações com os bárbaros das fronteiras. A crise do século III é importante sob vários aspectos. Em primeiro lugar, ela é utilizada em alguns livros, em alguns manuais didáticos, para marcar o início da Idade Média. A gente pode discutir isso mais adiante, se é apropriado ou não. Mas o seu significado é sobretudo político e econômico. O tamanho do Estado romano torna-se de tal forma grande que é necessário aumentar impostos, por um lado. Por outro, as legiões estacionadas nas fronteiras e a guarda pretoriana em Roma assumem cada vez mais um papel político preponderante. É uma crise política na medida em que essas legiões, em que o exército assume o papel de primeiro plano. Em 238, por exemplo, houve 6 imperadores em Roma. Então, é um período chamado de anarquia militar, de anarquia política. É um momento grave e que os inimigos de Roma aproveitam. Tanto no Oriente, os sassânidas, quanto na fronteira germânica, há uma sucessão de conflitos e de invasões, sem dúvida. Então, o Império Romano não consegue fazer face a isso, senão aumentando impostos, o que também contribui para gerar revoltas. Para completar o quadro, há uma série de epidemias que atingem a bacia do Mediterrâneo. Então, é uma situação muito grave para Roma.
Mas a principal importância da crise do século III é ter mudado o padrão das relações entre Roma e os bárbaros. A partir da crise do século III, não são as invasões que são importantes. O importante é que Roma passa a recorrer cada vez mais a tribos bárbaras para completar os seus efetivos militares. Então essa crise, ela, digamos, o seu impacto político e econômico, a desvalorização da moeda, acaba sendo revertido no início do século IV. Roma consegue dar conta disso, política e economicamente. Mas as relações entre Roma e os bárbaros não serão mais as mesmas depois da crise do século III. Certo. Renato, será que a gente pode, então, entrar mais profundamente nessas relações? Por exemplo, qual era a visão dos romanos, a visão que eles tinham dos bárbaros, mesmo as visões, digamos, mais estereotípicas até as suas relações um pouco mais esclarecidas, mais sofisticadas? Bom, essa relação entre romanos e bárbaros, que a historiografia inclusive consagra como uma relação entre civilização e barbárie, né? Ou aquilo que seria de uma forma de sociedade mais, de um nível de desenvolvimento talvez mais elevado e outro menos. Quando a gente olha para essas sociedades, para a construção dessas imagens, a gente percebe que a construção dessas imagens ela é muito devedora das relações que são tratadas entre Roma, enquanto império, ou de algumas das instituições romanas, e essas populações, a priori não romanas, cada vez mais presentes dentro do Estado romano. E não só cada vez mais presentes no Estado romano, se fazendo perceber dentro dessa sociedade enquanto moradores ou mercadores, etc., mas fazendo parte, inclusive, das instituições romanas. Né? Esse recurso que Marcelo, inclusive, mencionou, a populações bárbaras cada vez mais presentes dentro dos espaços institucionais romanos, ela cria dentro dessas populações, dentro da imagem desses bárbaros para o período, algo que não tem uma característica clara, uma característica pura. Né? O que é o bárbaro? No final das contas, o bárbaro depende muito de qual tipo de relação o romano ou alguma das instituições romanas terá com essas populações, a princípio não romanas, inclusive transformando alguns desses indivíduos em cidadãos romanos. Né? E tudo isso depende muito mais de contextos pontuais, como, por exemplo, formação de alianças, formação de relações diplomáticas, entre aspas, diplomáticas, para tentar resolver conflitos contra algum inimigo em comum, mas tudo isso depende muito mais do contexto de momento, do que se pretende em relação a questões políticas, econômicas, militares de momento, do que necessariamente uma imagem estereotipada ou uma imagem fechada em relação à barbárie. Essa imagem do bárbaro, em contraposição a uma civilização, talvez seja muito mais devedora das produções historiográficas contemporâneas a nós do que contemporâneas aos próprios produtores. Certo. Marcelo? Há um ponto interessante, né, no que o Renato disse. A noção de barbárie é integrada os romanos integram essa noção a partir dos gregos. Mas, diferentemente dos gregos, o bárbaro, para os romanos, é alguém que pode ser assimilado. Eles acreditam que o bárbaro é o oposto do civilizado. Os gregos também achavam isso. Mas a grande diferença do Império Romano é que, para os romanos, o bárbaro pode muito bem vir a ser civilizado. Isso significa que os romanos terão, em relação a essas populações, uma atitude de integração maior do que se tinha antes. Eu acho que essa é a grande novidade trazida pelo Império Romano. O bárbaro é potencialmente um civilizado. Adriano, podemos, dentro você deseja falar, se a gente puder exemplificar um pouco isso que o Marcelo falou, esses processos de integração. Sim. A ideia maior deste processo de integração é uma coisa muito simples. A verdade, a fixação da identidade para cada povo bárbaros se faz unicamente na fronteira. E, como se diz, os romanos, a verdade, a criação da identidade de cada povo bárbaros, como os francos, os visigodos, se faz em relação no mundo romano. A verdade, esse nome de godos, de francos, de saxões, são criação da historiografia romana, da diplomacia romana. Especialmente quando o Estado romano quer criar dinastia real em cada grupos bárbaros. E é central esta ideia que a verdade, esses grupos são uma produção da civilização romana.
E também, por quê? Porque temos esta necessidade militar, tem também a necessidade comercial, porque os bárbaros são, no mesmo tempo, o Barbaricum é uma área de expansão econômica do Império, de exportação da cerâmica romana, das moedas, das armas romanas. E tem uma dificuldade com a historiografia do século XIX de entender a plasticidade da relação entre o Império e o Barbaricum, o exterior do Império. Agora, será que a gente pode apresentar um quadro assim, um pouco mais gráfico, geográfico e etnográfico? Quais eram as etnias que estavam ali realizando essa interação na fronteira, só para ter uma ideia geral assim, para o nosso ouvinte? Tradicionalmente, se falamos da fronteira do Danúbio e do a muralha de Adriano, na Inglaterra, e do Rhin também, Reino. Tem, na fronteira do norte tem dois grupos étnicos, como problema para usar esta palavra. No primeiro tempo, no Danúbio tem um grupo de origem irano que se chama sarmático. Mas no norte temos grupos com este nome de germânio. O problema é que a identificação, a separação entre os grupos são muito artificial, na verdade. Sim. É uma criação da etnologia, da produção científica romana, especialmente do Tácito. Desde Tácito, século I. Sim, isso. Isso para nós é muito difícil de dizer, este grupo é um grupo sarmático, este é um grupo germano, porque a verdade, os artefactos, por exemplo, os olhos se mudam, as armas se mudam, existem também. Na Isla Britânica existe uma especificidade, mas entre os pictos, os cotos da Irlândia, é muito difícil de identificar. O grande problema é que nós não temos relatos dos chamados povos bárbaros antes do século V ou VI. Então, tudo que nós sabemos desses bárbaros antes do século V, nós devemos aos romanos. O Adrian falou de Tácito, por exemplo. Tácito escreveu um livro, A Germânia, que é muito conhecido, sobretudo a partir da época moderna, só que Tácito nunca pôs os pés na Germânia. E mais, sabemos hoje que Tácito escreveu um livro descrevendo os germânicos, mas na verdade ele estava preocupado com os romanos. As virtudes que ele atribui aos germânicos, a monogamia e a castidade, são virtudes que, segundo ele, faltam aos romanos. As elites que, segundo romanas. ele, estavam numa época de decadência. Exato. Né? Então, quando Tácito fala dos germânicos, ele não está preocupado com eles, ele está preocupado com os romanos. Então, a imagem que ele apresenta da Germânia é um espelho para as elites romanas. Então, essa é a grande dificuldade. Nós não sabemos ao certo quem eram essas populações. O que sabemos graças aos romanos, que têm uma visão completamente diferente. E mais, os romanos foram responsáveis, eu ressaltaria bastante o que o Adrian disse, por criar certas identidades. Os francos, por exemplo, são um conjunto heterogêneo de tribos e que se unem para combater os romanos. Então, seja pelo contato, seja pela influência dos romanos, seja pela oposição aos romanos, as fronteiras do Império são fronteiras onde há um processo de formação de identidades, um processo bastante complexo e onde as fronteiras entre os grupos não são fronteiras fixas. Uhum. E justamente no século, se eu entendo bem, vocês podem me corrigir, mas no século IV e depois V, essas fronteiras que não são fixas começam a se tornar cada vez mais móveis, as agressões, os conflitos bárbaros, Renato, a Roma e a Grécia se intensificam, né? E também a gente verifica a ascensão de um certo poder gótico, né? Visigótico, talvez. Será que a gente pode falar sobre isso? Quer dizer, essa movimentação, esse tumulto, digamos, no século IV e V, o que está acontecendo ali? Sim, na verdade, o que a gente consegue perceber com clareza dessas movimentações em relação a não só as relações políticas, militares, sociais entre romanos e não romanos, como também a própria movimentação do espaço político de fronteira, talvez seja um pouco do resultado daquilo que o Marcelo mencionou no começo, no século III, de um número cada vez maior de elementos não romanos, romanizados juridicamente, tornados cidadãos juridicamente e constituindo parte desse processo administrativo, tanto no sentido político quanto no militar, posteriormente também no religioso, dentro de um espaço que não é único.
né? Roma nunca conseguiu formar, não só no Império, mas até nos últimos séculos de República, nunca conseguiu formar uma identidade, né? Essa ideia de uma identidade bárbara, a gente vem falando que ela acaba não existindo como construção, mas uma identidade romana também não é perceptível. E quando você chega no século IV, V, essas identidades todas que não são homogêneas e que, mais do que não ser homogêneas, elas são conflitantes muitas vezes, e estão disputando o espaço de poder dentro das instituições romanas, né? O caso mencionado, por exemplo, dos godos e dos gregos, ele acaba sendo bem documentado, e o caso dos gregos é muito curioso, porque no começo do século IV, né, e já começa a demonstrar uma transição que não é só de fronteira, e não só de formas de organização, mas uma transposição da ideia de capital, de centro político, que começa a ser compartilhado com Constantinopla, né? Ou seja, a ideia de que esse império está grande demais, que esse império tem dificuldades de lidar com os espaços de fronteira, como o Adrian falou bem, e também essa ideia de que do centro tentar não só governar, mas proteger espaços de fronteira está cada vez mais complexo, não só em relação de dentro do império para fora, ou seja, dos romanos para os bárbaros, mas internamente, inclusive, né? Essa ausência de uma identidade romana também faz com que essas instituições, como por exemplo as instituições militares, não lutem por Roma, né? Lutem especificamente por elementos regionais, né? Pela defesa de espaços regionais, espaços pontuais, não necessariamente com uma identidade com a Roma, mas identidade com os seus compatriotas, entre aspas, regionais, tribais. E como é que os romanos vão interpretar esses eventos? A gente falou de Tácito, que atribuía uma decadência de Roma ao século I, mas existia essa noção, por exemplo, o saque de Roma por Alarico em 410. A gente sabe que ele despertou Agostinho a escrever uma obra. Por exemplo, por que ele escreve essa obra e quais eram os seus antagonistas? Quais são as interpretações à época que começam a surgir ali, Marcelo? O saque de Roma teve um impacto no mundo romano, que sabemos porque foi muito maior do que a chamada queda de Roma em 476. O saque produz uma onda de choque muito grande. Ele ocorre alguns anos depois do cristianismo ter sido elevado à condição de religião oficial do império, pelo imperador Teodósio. Ora, os escritores pagãos vão acusar, portanto, o cristianismo de ser o responsável pelo saque de Roma e pela degenerescência do império. Muitos historiadores modernos também, o próprio Gibbon, salvo engano, acusa ali no cristianismo um enfraquecimento moral das virtudes romanas. Exato. E é por isso que Santo Agostinho vai escrever a Cidade de Deus, entre outras coisas, para responder a essa acusação e para mostrar que, na verdade, todos os impérios são transitórios e não apenas Roma. Então, há uma onda de choque produzida aí muito grande. No entanto, é importante lembrar, eu ressalto bastante esse ponto, que o Renato acabou de mencionar, que nós não estamos diante de duas etnias em conflito. Estamos diante de grupos heterogêneos em conflito. Um ótimo exemplo nesse sentido é a Batalha dos Campos Catalúnicos, que opôs Átila aos romanos, teoricamente. Só que as tropas de Átila possuíam em suas fileiras francos, alamanos, burgúndios, vândalos. Além disso, desertores romanos. E as tropas romanas tinham vândalos, francos, romanos e desertores hunos. Então, há um caldeirão um caldeirão fervilhante de identidades aí. Foi a historiografia do século XIX que transformou esse processo, esse fenômeno, numa oposição entre bárbaros e romanos. Mas ela não foi uma oposição étnica entre bárbaros e romanos. A dificuldade para entender, por exemplo, este exemplo dos anos 410 é de entender que a verdade não é um conflito externo no Império. O problema é que os visigodos são mercenários do Império e que Roma não paga o soldo. Sim, inclusive o general Máximo chegou a ser Estilico, né? O nome do grande general romano. E o problema é que não existe esta diferença. A dificuldade para nós é de entender que é a pergunta da identidade. Essa palavra é muito presente na discussão, especialmente a ligação entre um nome étnico, uma língua, uma realidade material da arqueologia e uma criação da historiografia, e especialmente da historiografia alemã do fim do século XIX e do século até as três primeiras décadas do século XX, com o modelo de Gustav Kossinna.
que é uma teoria linguística, uma teoria arqueológica também, e que cria esta ideia da arqueologia como uma ciência para estudar as étnicas, desculpe. E é uma ideia, é um modelo, bastante difícil contestar, porque tem famosos mapas da invasão que cada pessoa tem na cabeça, mas é a verdade que falamos da identidade política, da identidade linguística, da identidade prática da gente, que se usa ou não na cerâmica romana ou na cerâmica bárbara. Falamos da costumes funerária, que são diferentes também, tem um outro papel, um outro nível para entender a identidade religiosa. A gente fala da heresia ariana como uma heresia da barbárie, mas a verdade, os godos usam esta versão do cristianismo, porque é uma versão do cristianismo, porque na época da conversão do povo godo, o imperador é ariano. É a dificuldade, que não é uma heresia bárbara. Uhum. O cristianismo foi um vetor de integração dos bárbaros ao império, um vetor muito eficaz. Então, quando começam a acontecer aquilo que você mencionou, Marcelo, a respeito das fronteiras políticas que começam a se mexer e daquilo que a historiografia chamou de invasões, na verdade, são conflitos internos, é uma grande guerra civil, e essas populações bárbaras, que têm nomes bárbaros, etc., elas já estão integradas ao mundo romano há muito tempo. Elas estão integradas, e você tem também ondas bárbaras, vamos continuar usando a expressão, vindo do Oriente, Renato. Quer dizer, você tem, digamos, bárbaros mais antigos, mais acostumados a Roma, e bárbaros novos, por exemplo, os vândalos e os hunos, né? Quer dizer, qual é o efeito que isso vai trazer também para a Europa Ocidental? Hein? Essa ideia de barbárie, né, é curiosa, como o Marcelo falou, ela é uma ideia grega, né? E no momento justamente de conflitos entre populações gregas, que nunca também formaram um império grego, né? Talvez com uma exceção para o caso macedônico, mas é uma exceção pontual, contra populações persas, né? Contra populações de fato orientais, né? Essas populações, como os sassânidas, os persas, esses nunca se integraram nem ao mundo grego, nem ao mundo romano de maneira consistente, como foi o caso, por exemplo, das populações do Ocidente, em especial no caso de populações mediterrânicas, né, o caso de vândalos, godos, ostrogodos, etc. É curioso pensar que essa ideia da integração, como eu disse antes, ela depende muito de questões pontuais, né, quais são os objetivos dessa ideia de integração, mas o mais interessante de tudo é que a gente e aí talvez uma dificuldade, um desafio para a gente conhecer isso melhor, seja o fato de que ela, como o Marcelo disse, acaba tendo uma visão sempre romana em relação ao que não é romano. E não em relação ao que não é romano no sentido do que está na orbis, mas inclusive do não romano da urbis, né, do não romano interno. Um exemplo curioso disso, a gente está aqui discutindo invasões bárbaras, né? Mas e a historiografia consagra esse termo, né? essa expressão para se falar de uma crise dos séculos 4, 5 principalmente, e que chega a uma outra imagem historiográfica da queda do Império Romano, ou do fim do Império Romano. Mas curiosamente não se fala, e falamos anteriormente também, em expansão das fronteiras romanas. Curioso é que quando a gente pensa que as fronteiras romanas estão em expansão, em algum momento ela invade outros territórios, né? E quando a gente pensa que outras populações não romanas estão tomando espaços, conquistando fronteiras romanas, não se fala em expansão bárbara, né? Então são construções historiográficas que partem justamente dessa ideia de que a maior parte dos documentos que nós temos são fontes, são textos de Roma olhando para o outro, né? Ou de Roma olhando para si mesma, né? Dificilmente a gente discute muito essa ideia, né, da invasão romana, da expansão romana, mas é difícil consagrar uma outra imagem historiográfica que consiga substituir a essa ideia, por exemplo, de invasão com o mesmo efeito, né? Até pela própria tradição que esse termo carrega consigo. Um exemplo muito bom deste fenômeno, que o Renato fala, é a análise dos sítios da produção da grande village do norte da África, da Tunísia, por exemplo. Hoje, a arqueologia tunisiana prova muito bom que a destruição maior do sistema de produção antigo não é a conquista vandal, é a reconquista bizantina.
Porque a verdade, quando vão dar... Vem na África é para a instalação, para criar um novo reino que respeita cada circulação econômica, especialmente o sistema de exportação de vinho, de garum, na Gália, por exemplo. Mas as tropas bizantinas, que foi composado do bárbaro também, destruiu tudo. E incêndio a norte da África. E incêndio a Itália também. O mesmo vale para a Itália. Quer dizer, a chamada queda de Roma não provocou nenhuma destruição, nenhuma interrupção da administração romana, das estruturas romanas. Sabemos hoje, graças à arqueologia, que o maior volume de destruição da infraestrutura romana na Itália, aquedutos, estradas, foi durante a tentativa de reconquista de Justiniano. Exato. Então, agora podemos tentar mapear como que vai ficando no século V e VI a divisão dos territórios, as novas estruturas de poder, as instituições ou bárbaras que vão se romanizando, ou romanas que vão se barbarizando, eu não sei, mas como é que fica ali, especialmente o território da Europa Ocidental, qual vai ser a distribuição mais ou menos? Marcelo? O reino dos francos é um ótimo exemplo. Temos o reino dos visigodos, o reino dos ostrogodos, são três, e o reino dos burgúndios. São as principais entidades políticas do Ocidente, após as chamadas invasões. O caso franco é bastante sintomático, porque temos dados arqueológicos e textuais que mostram que os chamados reis francos, inicialmente, eram governadores romanos. Temos a descoberta no século XVII do túmulo do rei Childerico, pai do Clovis. Ora, nesse túmulo foi descoberto um anel que portava o nome de Childerico, graças ao qual foi possível identificá-lo, e era um anel sigilar, ou seja, um anel usado para selar documentos oficiais. Tudo isso mostra que esses personagens ocupavam funções administrativas de relevo na administração romana. Então, não houve uma conquista franca da Gália nesse sentido. Houve simplesmente, talvez no máximo, um golpe de Estado, e a mesma coisa ocorre tanto na Itália quanto na Espanha. Os chamados reinos bárbaros, que se substituem ao Império Romano, são uma continuidade de Roma, a começar pela língua. O latim continua sendo a língua oficial. O cristianismo continua sendo a religião oficial. As instituições são as instituições romanas. As moedas são as moedas romanas. Então, esses novos reinos bárbaros no Ocidente, eles são, do ponto de vista do arcabouço institucional, do ponto de vista econômico, as vilae, do ponto de vista da maneira de expressão do poder, continuam a ser partes do Império Romano. E qual é o efeito que isso tem, Renato, no Império Romano do Oriente, em Bizâncio? Como que isso vai alterar as relações de poder entre o Oriente e o Ocidente? Bom, e culturais também, claro. Bom, culturais, é possível dizer, até com segurança, que o distanciamento era muito grande já bem antes do caso clássico, né, de 476 do século V, ou recuando inclusive décadas em relação a isso, ou um século. Culturalmente, esse mundo bizantino, né, que também não se chamava de bizantino, a não ser pela própria capital, né, que é o antigo nome de Constantinopla, a cidade de Bizâncio, mas a distância cultural, a distância militar, o trato com esse outro bárbaro, e já se dava num ambiente, num tipo de relação muito diferente em relação ao caso ocidental. Não há também como a gente afirmar com segurança que Bizâncio ou que essa Roma do lado oriental formou qualquer tipo de identidade sólida, né? Qualquer tipo de identidade romana mais palpável, algo mais homogêneo. Isso também lida muito com uma ideia de construção historiográfica, né? Mas no caso oriental ele já era diferente desde antes, quando no início do século IV Constantino funda uma nova capital do lado oriental em Constantinopla e transforma, inclusive revitaliza a cidade de Bizâncio antiga para que ela tivesse a estrutura de uma capital de império, inclusive rebatizando, né, com o seu próprio nome, né, Constantinopolis, né, daí o nome Constantinopla. Ali a relação entre Ocidente e Oriente, ela fica mais clara, que ela está distante, né, que ela não dá para a gente dizer ali ainda no século IV que existe uma ruptura, né, mas o distanciamento fica ainda mais claro. Posteriormente, né, quando esses conflitos do século V vão se desdobrando, né, o Oriente ele não se afasta completamente do Ocidente. Ele continua mantendo as
relações com os então reinos bárbaros que vão se estabelecer nesses espaços, em especial nos espaços mediterrâneos, naquilo que, como lembrando que o Marcelo falou, não chega a ser uma grande ruptura, talvez, dessas relações políticas, né? Por exemplo, após o ano 476, depois da chamada queda do Império Romano, a retirada do Odoacro do poder na Itália é feita por Teodorico, que é um bárbaro, né, que é um godo, né, sob com apoio completo do imperador bizantino Zenão. Que eles encaminham as insígnias para o Oriente, né, do Ocidente. Exatamente. E, inclusive, numa descrição de Procópio de Cesareia, que não é exatamente contemporâneo dos anos 470, 480, mas ele descreve umas situações bastante interessantes, que, por exemplo, os godos na Itália se identificam com o nome de Rex, né, que é uma tradução livre para rei, e se referem ao imperador bizantino, ao imperador romano do Oriente, como Basileus, né, como algo que estaria como um imperador, né, numa lógica de compreensão dessas duas autoridades de poder. Existe um desnível, né, não são autoridades que estão em igualdade, discutindo a partir do mesmo ponto, né, como se os bárbaros que então estivessem na Itália no século V reconhecessem não só a autoridade, mas inclusive uma superioridade do poder que estivesse colocado em Constantinopla, né? Então, de fato, não dá para a gente dizer que existe ali uma novidade nesse distanciamento no século IV, como também não dá para a gente afirmar com segurança que existe uma ruptura completa, porque as relações, mesmo não sendo relações de um mesmo Estado, de um mesmo império, elas continuam existindo. Um exemplo disso, do fenômeno que o Renato falou, é a produção das moedas. Por exemplo, no Ocidente, no reino dos ostrogodos, o poder ostrogótico produz moneda, cópia de moneda imperial. A moneda de ouro sólidos, a mesma coisa que a moneda grega, numismata, é uma cópia da moneda imperial com o nome do imperador atual, de Constantino. Esta parte é importante de entender que, simbolicamente, na moneda, o poder na Itália, na Gália, em primeiro tempo, reconhece como parte, fictivamente, mas parte do império. Clovis recebeu o título de cônsul. O título de cônsul depois de sua grande vitória. Bom, existe uma mudança, mas para nós penso que, especialmente no Ocidente, é uma regionalização progressiva da economia e da estrutura produtiva. E do poder. Mas é um processo de regionalização depois do Império Romano, que é a criação de um espaço econômico, de uma economia, de uma primeira forma de mundialização na escala da Mediterrânea. Exato, Marcelo, era isso que foi uma ótima deixa, porque, embora não seja clara uma ruptura, existe um processo de descentralização e regionalização econômica, política, cultural evidente, né? Qual é o papel da Igreja, que você já mencionou, nessa organização de uma Europa, de um mundo medieval que está surgindo ali? Quer dizer, qual é o papel da Igreja nesse momento especial como unidade, né? É um papel central. O Adriano mencionou o fato de que há uma regionalização econômica, e eu acrescento política, é o momento em que o poder central se desloca, em que você tem unidades de poder que são regionais fortes na Gália, na Itália, na Espanha, e que reconhecem, como o Renato bem disse, o poder superior do imperador, mas um poder moral sobretudo. Concretamente, são entidades autônomas. A Igreja, e mesmo do ponto de vista econômico, são economias regionais. Embora o comércio internacional permaneça, ele é muito mais fraco do que era antes. O Mediterrâneo, a partir do século VI e VII, deixa de ter a importância que tinha. Então, esse deslocamento do eixo econômico para o norte e nordeste da Europa muda completamente a situação. A Igreja, ela passa a ser a única instituição que dá uma liga a tudo isso. E é interessante mencionar aqui, a gente fala sempre das igrejas, dos bispos, das paróquias rurais, etc., mas esquece o papel dos monastérios. Os monastérios se instalam em toda a Europa.
desde a Escócia, da Irlanda, passando pela Península Ibérica, Itália, a Germânia, os monastérios eles são, para usar uma imagem talvez um pouco anacrônica, as primeiras multinacionais da Idade Média, na medida em que eles representam um poder que é universal. Eles seguem regras que são regras semelhantes em toda a Europa. Não há apenas uma regra, há algumas regras, mas que têm sob o seu controle dezenas e dezenas de monastérios. Então nós temos aí uma tentativa, para alguns autores isso é o início, o prenúncio de uma certa ideia de Europa, mas é preciso lembrar que nós estamos falando aqui de um espaço geográfico que é o da Europa Ocidental, sobretudo, de uma igreja de rito latino, diferente da igreja que existe no Oriente. Finalmente, o impacto da queda de Roma não é tão grande assim. Quando a gente observa as fontes do período, elas praticamente não mencionam o ano de 476. Mencionam o saque, algumas décadas antes. Isso significa que os habitantes desse mundo percebem esse mundo no qual vivem como uma continuidade. Mas é importante lembrar que a principal mudança, talvez uma das mais importantes, é que esse mundo, embora se represente como submetido teoricamente a um imperador que permanece em Constantinopla, é um mundo que passa a se representar no Ocidente a partir de características regionais muito fortes, seja na Gália, na Espanha e na Itália. Certo, Renato. Então a gente pode ver até que ponto esse mundo novo que está ali, por mais que você não tenha grandes cisões, né? Ele já é medieval. Até que ponto, se a gente puder buscar exemplos, né, de onde esses povos no século VI, talvez já no VII, ainda são romanizados, ainda estão vivendo pelas instituições romanas, até que ponto já estão prenunciando instituições medievais? Esse processo de transição, né, ele é muito, muito forte dentro da historiografia, principalmente do século XIX, para cá da nossa historiografia mais contemporânea, né? De fato, existem transformações que fazem com que a ausência de um império de extensões gigantescas e com um poder centralizado na Itália, que existia séculos antes, a ausência desse espaço no mundo europeu, do Ocidente, e a permanência desse espaço do lado oriental, reorganizam essas relações de poder, relações militares, relações econômicas, como o Adriano falou, e aí se torna um objeto de desejo dos historiadores contemporâneos tentar marcar espaços de ruptura ou espaço de fim do que seria a antiguidade em relação ao mundo medieval, né? Acontece que essas grandes alterações, essas grandes mudanças, primeiro elas não são perceptíveis como processos revolucionários. À época, né? Exato. São processos longos, né? Segundo, que eles não são sentidos com o mesmo impacto em todas as regiões, nem se a gente pegar só a Europa do Ocidente ou só a região mediterrânea, né? A sensação dessas mudanças, a forma como os documentos do período retratam essas relações não são de algo como se fosse uma catástrofe, exatamente, algo apocalipse romano, como se o mundo estivesse acabando ali. Não, são transformações lentas e que não são perceptíveis com o mesmo impacto em todas as regiões, a ponto de, do lado oriental do Mediterrâneo, ainda pensando em Mediterrâneo, esse mundo romano do Oriente ter sentido muito pouco disso, né, dessa transformação, uma vez que Roma continua existindo, né? E pensando que, por exemplo, no século VI, Constantinopla já é uma capital há pelo menos 2 séculos, né? Então essa ideia é muito curiosa e desde os anos 70, cerca de meio século, né, estamos a meio século disso, essa constante busca dos historiadores em tentar mensurar onde termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, se transformou num período novo de transição entre essas duas eras, né? Que, dependendo da linha historiográfica, é chamada de Primeira Idade Média ou Alta Idade Média ou Antiguidade Tardia, né, como um processo de transição. Mas até essa ideia de Antiguidade Tardia ou Primeira Idade Média também não tem, diferentemente do ano 476 que marca essa ruptura, essa Antiguidade Tardia ou Alta Idade Média, ela não tem um momento de início e um momento de final como um processo também consensual entre os historiadores,
né? Esse momento de ruptura parece muito mais uma vontade da historiografia em marcar esses espaços, e não só da historiografia, mas 50 anos atrás ou antes disso, né? Mas inclusive hoje, quando a gente entra nas universidades, você tem lá a disciplina de história antiga, e aí você tem que marcar dali até onde você pode ir com essa disciplina, né? E no semestre seguinte ou no ano seguinte você tem história medieval, e também você não pode recuar muito em relação a isso. O mesmo vai depois acontecer por causa da transição entre a Idade Média e Moderna, mas esse período da Idade Antiga e a medieval é muito mais, me parece, muito mais uma busca historiográfica por marcar espaços de produção científica contemporânea a nós, do que necessariamente uma sensação coletiva de catástrofe ou de grandes revoluções percebida pelos contemporâneos do período. Penso que a sequência, a cronologia do século IV até o século VII é uma sequência, a cronologia homogênea. Tem evolução lenta, mas interessante, especialmente do ponto de vista da língua. Por exemplo, na epigrafia, Arendt usa para organizar o corpus do século IV até o século VII como uma epigrafia paleocristiana, um latim especial, muito interessante, antes do renascimento do latim clássico na época carolíngia, como também um fenômeno da regionalização, da primeira signo da regionalização da língua e da prática da escrita em várias regiões do Império, do Antigo Império. Agora, podemos, diante de tudo isso que a gente já disse, né, que vocês expuseram agora, o ouvinte com informações muito mais concretas, a ideia é a mesma, de novo, a ideia dos bárbaros, porque eu entendo que, primeiro, não existe, né, um homogêneo, quer dizer, povos bárbaros são diversos, né, grupos e com as suas instituições, mas, ao mesmo tempo, a ideia do bárbaro como inculto, selvagem, sem... Não deixa de ter algo que ressoa no sentido de que nós temos muito poucas fontes. Quer dizer, o que sobrou da arte dessas pessoas não tinham linguagem escrita, até onde eu sei. Existe uma Bíblia de Úlcila, que é o primeiro texto, que é uma tradução da Bíblia ariana em língua com escritura gótica. Sim. Existem, na verdade. Existem também runas sobre espadas, sobre objetos. Não conhecem, na verdade, ali. Se temos poucos textos, é porque, no fundo, essas populações acabaram adotando o latim como a sua língua. Então, elas escrevem em latim, elas produzem em latim. Eu acho que é muito importante pensarmos em termos de balanço o que significou ou o que significaram esse movimento, o que significou esse movimento que nós chamamos de invasões bárbaras. O termo não é o termo mais apropriado, porque nós não estamos diante de um movimento coordenado, de um movimento militar coordenado. Estamos diante, no fundo, de grandes migrações, e que não são excepcionais na história da Europa. Porque quando a gente pensa na Europa, e sobretudo na Europa Ocidental, ela foi o teatro, mais do que isso, o alvo de migrações desde o Neolítico Superior, pelo menos. Isso significa que as chamadas invasões dos séculos IV a VII, são apenas uma parte desse movimento mais amplo. Um outro equívoco que a gente precisa corrigir é o impacto demográfico das migrações bárbaras. Nós estamos falando de um movimento que, grosso modo, dura 3 séculos, do século IV até o século VII. Durante todo esse período, segundo estimativas de arqueólogos e historiadores, devem ter entrado no Império Romano do Ocidente cerca, no máximo, 1 milhão de pessoas. Um império que possuía entre 20 e 30 milhões de habitantes. Então, o impacto demográfico é muito pequeno. Um ótimo exemplo disso é a topografia da Aquitânia. São os nomes geográficos que conseguimos reconstituir que derivam dessa época. Ora, dos 12.503 paróquias situadas na Aquitânia, apenas 30 possuem o nome de origem goda. Então, os traços deixados por essas populações são pequenos. Pequenos porque essas populações eram pequenas também. Nós estamos falando de grupos de algumas milhares de pessoas. Então, o termo invasões não é o mais apropriado, não só porque essas populações foram integradas de forma pacífica muitas vezes, mas também porque não se tratou de um movimento coordenado e, além disso, o impacto demográfico, político e cultural é muito pequeno. Vale ressaltar também que o fato de muitos desses documentos estarem sendo produzidos em latim, o caso de muitos nomes de lugares serem referidos em latim, é um impacto também não só de uma tradição do Império Romano, mas principalmente da Igreja.
né, que no Ocidente usa o latim como a sua língua oficial. Curiosamente, entre os séculos IV e VII, que é exatamente esse período de transição, é o período em que as fronteiras do Império Romano estão sumindo do lado ocidental. E se a gente for pensar em fronteiras de ocupação e de extensão das áreas de influência da igreja cristã de rito latino, com sede em Roma, está se expandindo, né? É um processo que, à medida que o império vai sumindo do mapa, a igreja vai se fazendo presente nesses espaços. Então existe também, para além dessa tradição romana, uma presença desse impacto, da presença da igreja cristã, se fazendo não só presente, mas interferindo diretamente na própria produção documental desses espaços. Foi muito a propósito, desculpa, Adriano, você queria falar? Outro nível de reflexão é, por exemplo, a mudança das costumes funerárias. Por exemplo, na norte da Gália, na noroeste da Gália, a verdade não tem invasão. A presença franca é provavelmente menor. Mas, depois do século VII, a maior parte da aristocracia local usam as costumes bárbaras para, especialmente, depósito de artefactos no túmulo, como espadas, como cerâmicas, que normalmente não existem na época romana. Mas a verdade é que significa este movimento de processo de aculturação também, processo de imitação da corte real, e provavelmente nos últimos anos do Império uma estratégia fiscal também, porque a gente que são francos não pagam taxas e é uma maneira de demonstrar que não tem nome romano, mas na verdade são francos e não querem pagar imposto no Império. E também tem dificuldades para nós, especialmente no campo da história cultural, porque tem vários níveis da identidade e os atores que julgar com isso continuamente, como a identidade linguística, como a identidade familiar, como a identidade religiosa. E a dificuldade que agora queremos cortar as coisas. Tem, depois da filosofia do século XVIII, tem a ideia que a identidade são fixas. Tem campos para a economia, campos para a política, campos para a religiosa. Na época antiga e medieval não existe essa separação. Exato. Agora, por mais que essa transição seja dilatada e lenta e talvez não perceptível na época, não deixam de haver alguns marcos. Por exemplo, a criação do Sacro Império Romano Germânico nos anos 800, né? Quer dizer, um espaço grande, de 476 até a queda do Império, até a criação do Sacro Império. Quais são as condições, Marcelo, que estão ali para essa aliança com os francos do papado, que depois vai ter consequências, vai levar a primeira cruzada, antes disso a cisão, né, entre o Oriente e o Ocidente, a grande cisão da Igreja em 1056, perdão. Quais são as condições para a criação desse novo Império do Ocidente? A criação do Império Carolíngio no Natal de 800 representa uma novidade política grande. É a primeira vez que se coroa o imperador no Ocidente desde a época das migrações bárbaras. Esse império se vê como sucessor do mundo romano. Aquilo que o Renato dizia a respeito da ideia de tradição é uma novidade? Sim, nós identificamos como tal. Mas eles próprios se enxergam como continuadores de uma tradição anterior. Eu diria que a grande novidade trazida pelo Império Carolíngio, além, é claro, da unidade política, foi ter colocado a Igreja como um parceiro privilegiado do poder imperial. Isso dá à Igreja um estatuto novo. Bastante diferente do Oriente, aliás, né, onde o clero era uma espécie de secretariado do imperador, salvo engano. Exatamente. Então, mesmo durante o reinado de Carlos Magno, onde digamos que dos carolíngios é aquele que exerceu um poder mais amplo, ele nunca vai se colocar como o Basileu se coloca em Constantinopla em relação ao clero. Um exemplo disso é o trono de Carlos Magno na Capela Imperial. Ele é um trono que se situa de maneira elevada, mas ele não está no altar. Ele não se vê como um sacerdote. Então, há essa diferença. E eu diria que, do ponto de vista cultural, aquilo que nós chamamos de Renascimento Carolíngio é o momento em que o Império promove a difusão de uma certa cultura cristã. Então, eu diria que a grande novidade, do ponto de vista cultural, é a emergência de uma ideia de cultura cristã, promovida pelos agentes imperiais, e que vai dar ao território governado por Carlos Magno, que possui 2,5 milhões de quilômetros quadrados, uma unidade,
que não é só uma unidade política. Eu diria que ela é mais eficaz do ponto de vista cultural do que político, porque a unidade política desaparece algumas décadas depois, mas a unidade cultural permanece. Então me parece que a grande contribuição do Império Carolíngio para a Idade Média foi o nascimento de uma certa ideia de Europa cristã. Carlos Magno é chamado de soberano europeu. Já no século VIII tem um monge irlandês que diz que ele é o governante da Europa. Essa é a grande novidade. Certo. Podemos nos encaminhar para uma rodada final, se vocês puderem avaliar essas repercussões das invasões bárbaras. Muito se falou aqui de historiografia, mas talvez se a gente puder também, isso está uma opção também para vocês avaliarem, mas se a gente puder avaliar o que existe, o que eles trazem, como eles esclarecem as nossas condições contemporâneas hoje, o que podemos aprender desse momento migratório, desse momento de transformação. Penso que esta sequência historiográfica é central, mas é importante de entender a cronologia da afirmação destes temas, da invasões bárbaras na historiografia europeana do fim do século XIX e XX. Tem uma cronologia em sincronia total entre a popularização dos temas das invasões bárbaras, do interesse também sobre a identidade de vários povos e a afirmação do nacionalismo de cada país europeu. É importante de entender que tem uma sincronia. E, exemplo, na arqueologia, a criação do museu no Copenhague, no Trèves, do lado de Paris também, tem a segunda parte do século XIX. E interesse para a identidade da população bárbara fazer parte de uma estratégia de promoção da identidade de cada nação europeia moderna. Sim. Renato? Sim, e é importante dizer, complementando o que o Adriano comentou agora, é que esses estados europeus contemporâneos a nós, né, modernos, século XIX, por mais que eles estejam ali se constituindo enquanto uma nova formação política, existe essa busca de uma identidade justamente para dar a eles aquilo que no plano cronológico seria mais complicado de ter, que é a ideia de tradição, né? E uma tradição que não pode ser levada para o passado, principalmente para o passado desse meio entre o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média, como algo bárbaro no sentido contrário à civilização romana. É a ideia de repensar essas populações não como um nível de sociedade sem ciência, um nível de sociedade sem organização militar, um nível de sociedade sem mercado, sem qualquer tipo de estruturação política, desordeira, né? É a ideia de repensar esses espaços importantes politicamente, economicamente da Europa do século XIX como uma tradição que não é a tradição que vai linká-los à ideia de populações completamente desordeiras, né? A ideia de repensar e reavaliar essas migrações ou invasões bárbaras, essa participação das populações não romanas, mais especificamente não italianas, na manutenção de espaços institucionais do Antigo Império, pensando o Antigo Império Romano como talvez a maior estrutura política, como estrutura política talvez a mais conhecida, enfim, mas pensar que o bárbaro não está ali em contraposição, né? Pelo contrário, né? Ele talvez tenha sido um mantenedor desses espaços, tenha sido o grande responsável pela manutenção de espaços culturais que vão desde a língua à produção arquitetônica e etc, né? A ideia de que essas populações, esses estados novos eles são tradicionais, e não são tradicionais no sentido pejorativo, né? Eles são tradicionais no sentido de mantenedores de espaços da mais alta cultura que tem existido antes, né, entre o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média. Marcelo Cândido? Eu acho que o principal impacto das invasões bárbaras no mundo contemporâneo é político. É político na medida em que dois importantes estados nacionais da Europa no século XIX, a França e a Alemanha, na segunda metade do século XIX, tomam as invasões bárbaras como o berço, como o momento em que os respectivos povos nasceram. Isso transforma a história das invasões bárbaras numa história nacionalista. E mais do que isso, eles transferem a história
a historiografia do século XIX transfere para aquele momento a luta entre bárbaros e romanos, fabrica uma oposição étnica entre bárbaros e romanos e faz delas a ancestral da luta entre franceses e alemães. Então me parece que há uma conexão contemporânea profunda, que hoje nós conseguimos avaliar de maneira muito clara, e a historiografia recente, até 30, 40 anos atrás, traduzia isso de forma muito, muito clara. A ideia de que, na verdade, não é a história dos germânicos do século V que estamos descrevendo, mas a pré-história dos alemães. Então, muito além do que as invasões, as migrações bárbaras contribuíram para a formação da ideia de Europa, me parece importante observar o quanto essa história reapropriada no século XIX e XX é parte constitutiva da história contemporânea. Perfeito, isso vai ficar para um outro programa, uma outra edição, mas agradeço muito Marcelo Cândido por hoje, Adrien Bayard, Renato Viana Boy, muito obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.